Olá pessoal, aqui é o Cleto Faria e nós estamos no nosso vídeo de número 25. E nesse vídeo nós vamos falar de um assunto que na verdade faz parte da nossa vida. Todos nós temos esse sentimento. E a minha pergunta é a seguinte: você está com medo? Você tem medo? O medo tem chegado sobre a sua vida ou até dominado a sua vida. E nessa passagem nós vamos ver um acontecimento, uma situação em que há um sentimento de medo, mas ao mesmo tempo há uma solução para ele. Então, o que que acontece nesse contexto de Mateus, capítulo 14, versos 30 e 31, que nos diz o seguinte: Pedro, ao caminhar sobre as águas, sente medo e começa a afundar, clamando a Jesus por socorro. Jesus estende a mão, segura Pedro e o repreende por sua falta de fé, perguntando por que duvidou. Então, o que que acontece? Depois da multiplicação dos pães, Jesus começa a despedir as multidões, os discípulos vão atravessar de um lugar de onde eles estavam para outro e vão ali pelo mar e eles, na verdade, saem antes e Jesus se retira para orar, para ficar um pouco sozinho, né, para ter um momento de oração e eles vão indo. Depois Jesus vai até eles. E aí, no meio ali do caminho, o mar começa a se agitar, começam ondas grandes, vento e tudo mais, e eles começam a ficar inseguros, né, os discípulos. E de repente Jesus começa a caminhar por sobre as águas para chegar até o barco onde estavam os discípulos. E naquele momento eles também ficam com medo, porque, pô, quem é esse? Aí, alguns deles pensaram que era um fantasma, era alguma coisa estranha, não sabiam bem o que era. E aí Pedro fala com Jesus: Se és tu mesmo, me manda caminhar sobre o mar para chegar até ti. Aí Jesus olha para ele e fala: Pois pode vir, venha. E ele começa a caminhar sobre o mar, e no meio do caminho ele começa a temer, a duvidar e começa a afundar. E aí entra ali em desespero e Jesus dá a mão e levanta ele e fala: Ó, por que duvidaste? Sou eu que estou aqui, eu que estou controlando tudo. E, na verdade, quando o medo chega até nós, e ele chega por N razões, por diversas situações, o medo faz parte da nossa vida, porque o medo tem o seu lado positivo, porque ele nos alerta de alguma coisa que pode nos prejudicar, alerta de um perigo, alerta para nós termos cuidado. O medo sempre vai estar no momento em que nós temos que tomar grandes decisões, fazer coisas novas, assumir grandes responsabilidades. Porque é normal na nossa humanidade, nós às vezes duvidarmos: será que vai dar certo? Será que eu tenho capacidade? Será que as coisas não vão dar errado? Será, né? São várias coisas. Ou você passa numa rua deserta, você sente aquele receio. Será que pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer um assalto? Pode. É normal, né? É, uma certa pitada de medo no nosso dia a dia, em situações diversas, é normal. O que não é bom é quando o medo é exagerado, quando nós temos medo de fazer coisas ou de entrar em situações que podem até ser desconfortáveis ou desafiadoras, mas eu deixo de ir, né? Eu deixo de fazer. Ou medo advindos de traumas, tem várias. O medo ele se divide em várias situações diferentes. Então,
Ah, no momento em que nós entendemos que o medo faz parte da nossa vida e nos traz algum prejuízo ou algum impedimento, é a hora de você colocar essas coisas diante de Deus para que a sua fé vá sendo trabalhada e o seu medo vá sendo dissipado. É claro que, né, que fique claro, é possível que em alguns momentos este medo pode ser algo mais sério, mais profundo, alguma coisa que está acima de você que você não controla, advindo de alguma situação mais complexa, né, interna, nas suas emoções, na sua alma. Aí é claro, você precisa ver, você precisa entender, você precisa lançar mão de uma pessoa, de um profissional, né, de uma situação mais profunda para que você possa identificar, né? Não é que você não pode ter medo, isso está dentro do ser humano. Isso faz parte da nossa vida, são mecanismos que muitas vezes nos protegem, mas se o medo não for controlado, ele pode te paralisar e te trazer muitos prejuízos. Então, dentro de uma realidade normal, o importante é você é, confiar essas questões às mãos de Deus, para que Ele possa ir trabalhando isso e possa te dar a mesma realidade que Jesus ali deu para Pedro. Ele não deixa Pedro afundar. Ele não deixa Pedro sucumbir pelo medo. Ele não, vem aqui, dá a mão, levanta, tô com você. Não precisa duvidar, né? Aumenta essa fé, não deixa a fé ser pequena. Vamos lá, eu estou aqui com você. Então, esse momento, esse contexto ilustra que quando nós olhamos para Cristo, ao invés de para as dificuldades, a gente encontra a força para superar o medo e as ondas que vão bater em cada um de nós na nossa caminhada de vida. Porque muitas vezes virão as tempestades, virão os ventos, virão as ondas grandes, virão. E não é que isso nunca vai acontecer, vai acontecer porque acontece na vida de todas as pessoas. Agora, você precisa manter o foco em Cristo para que você tenha confiança e não permita que o medo te domine. É isso que é o importante. É aquilo não te dominar, não deixar você ficar totalmente paralisado e aterrorizado. E é aí que você vai lembrando das experiências que teve com Deus, as ações que Deus fez na sua caminhada, a sua fé que vai aumentando, a entrega de todas as situações por meio de oração, por meio de meditação nas escrituras, tudo isso vai te dando uma base para que esse medo vá se dissipando. E aí, na hora que você consegue agir, consegue fazer o que é necessário, que você vai vendo também ações de Deus, a sua confiança aumenta e o medo vai se dissipando. Então, essa é a nossa reflexão, para que você possa colocar tudo diante de Deus, para que Ele possa trabalhar e você não afundar quando vier alguma tempestade no seu dia a dia, na sua caminhada de vida, porque nós sabemos que isso é normal, isso faz parte da nossa vida, da nossa existência, as situações adversas e elas muitas vezes nos trazem ensinos, aprendizados, amadurecimento e tantas outras coisas. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar com você neste vídeo. Aqui você coloque o seu medo diante de Deus e, através da sua fé, você confie que Ele está aí junto com você em todos os momentos, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Curte aqui esse vídeo, deixa aí o seu comentário, a sua observação que a gente vai caminhando aqui juntos, ok? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.